Bate-papo com Dantas. Oferecimento Kizara Móveis. Realizando sonhos. Oi pessoal, boa noite. Está começando mais um bate-papo com Dantas pela sua TV Cultura Litoral. E hoje eu estou no espaço, e olha que espaço, o espaço mais mineiro desse litoral paulista, ao lado da Edriane Gomes Guzmão, Kititi, que é sócia e gerente de produção desse local maravilhoso. Olha, se a TV tivesse tecnologia, esse cheiro de pão de queijo aqui, olha, tá dando o que falar. Tudo bem, Adriane? Boa tarde. Boa tarde, boa noite. Boa tarde, boa noite, tudo bem? É um prazer estar aqui com você. Prazer é todo nosso. Sim, então, realmente está um cheiro bem gostoso, né? Maravilhoso. Mas, para não deixar de lado as raízes, uai, Su, você vai comer, né? Ah, mas não tenha dúvida disso, viu? Não tenha dúvida disso. Adriane, vamos falar um pouquinho do seu trabalho, né? Sim. Essas maravilhas aqui. Eu queria saber como é que tudo começou, né? Antes de você virar empreendedora, dona do Espaço Mineiro, como é que foi o seu começo na área da culinária? Sim, então, na verdade, tudo começou com as trufas. Trufas? Sim, eu vendia trufas na rua e quando eu vim morar em Santos, eu vendi por 6 anos trufas de porta em porta. Na verdade, eu vendia no Gonzaga e na Ponta da Praia. Então, ali, por 6 anos vendendo, sol, chuva, qualquer momento eu estava ali na rua, eu era bem fiel aos meus clientes. E ali depois surgiu uma oportunidade, meu marido, a empresa que ele trabalhava, fechou de logística e ou íamos embora ou ficávamos em Santos. Então, ali a gente orou, pediu a Deus uma direção e a direção que nós tivemos era de ficar. E em dezembro, eu lembro que bem assim, no comecinho de dezembro eu passei ali no Gonzaga vendendo trufas e olhei para uma loja que era Soulflex de sapato. Coloquei o pé no meio-fio e falei assim, Senhor Jesus, eu queria tanto uma lojinha aqui. Mas sabe quando você fala assim, você deseja, mas ao mesmo tempo você nem imagina que isso pode acontecer? Então foi assim. E ali, né, vendendo trufas na rua, eu desejei isso aí. Quem te ensinou a fazer trufas? Então, na verdade as trufas elas estão comigo desde os 17 anos de idade. 17 anos? Sim, eu trabalhava num salão de beleza, fiz um curso de cabeleireiro. Isso lá em Minas? Lá em Minas, em Belo Horizonte. E aí ali, um dia entrou uma cliente, falou de trufas, falou, ela falou, ensinou pra gente, mas uma trufa só, que era de maracujá, eu tentei fazer, deu errado várias vezes, eu falei, meu Deus, ela ensinou errado. Mas eu fui tentando e consegui. E ali eu comecei a vender no salão, depois fui vendendo as trufas e fui espalhando. E onde eu ia, as trufas iam comigo. Então, mesmo trabalhando, eu trabalhei em 2 multinacionais francesas, em Belo Horizonte. Trabalhei no jornal Hoje em Dia também. Tá trabalhando Hoje em Dia, de BH, de BH. legal. Trabalhei na Unimed e na Tim Maxital. E nessas empresas que eu trabalhei, por onde eu andava, as trufas me acompanhavam. E assim, todo mundo já me conhecia, né, que era a menina das trufas. E nunca deixava nada disso atrapalhar o meu trabalho, mas sempre nos intervalos eu vendia as trufas. E eu sou muito grata a Deus por elas, porque foi por meio delas que tudo começou. Tudo começou. Sim. E aí foram 6 anos trabalhando na rua, porta a porta, chuva, sol, calor, frio. Sim. Como é que surgiu o Espaço Mineiro, literalmente, o concreto, o local? Então, e ali vendendo as trufas, quando eu coloquei o pé no meio-fio e orei, 3 meses depois eu vi que a loja estava em promoção. Então eu olhei e falei, gente, será que essa loja tá fechando? Só que não tinha nenhuma placa. E ali naquele momento eu entrei, e eu lembro que eu comprei até uma bota, na época foi R$50 a bota, não esqueço. Mas eu perguntei, vocês estão fechando? Aí eles falaram assim, bom, eu acho que o dono vai passar o ponto. E foi ali então que eu comecei a procurar, investigar e consegui o contato do dono, do inquilino, na verdade. Mas ele queria um valor muito alto de 45 mil e eu não tinha. E a Espaço Mineiro, na verdade, ela é um milagre de Deus. Depois dali eu procurei a própria dona daquele lugar, consegui o telefone dela e entrei em contato. E resumindo a história, de 45 baixou para 25, que baixou para 15. Aí apareceu 7 pessoas na minha frente para alugar. Ah, meu Deus. E aí a gente falou, bom,
vamos deixar, vamos descansar em Deus, continuamos orando, entregando a Deus. Se fosse da vontade dele, eu falo que o que é da vontade de Deus para a nossa vida, se você crer, vai acontecer, né? Se você tiver fé, propósito, vai acontecer. E então, era época de Páscoa, continuei fazendo os meus ovos, né? Nessa época foi a última ovos Páscoa. também de Páscoa? A última Páscoa, eu tinha vendido 22 mil de ovos de Páscoa na rua, só para os meus clientes, sem divulgação. 22 mil? 22 mil. Caramba. Então, assim, eram todos ovos trufados, então os clientes já conheciam os sabores das trufas, que na época eram 16 sabores. E ali, nas ruas, eu passava vendendo a trufa e já com a sacolinha com um monte de ovo de Páscoa fake, para o cliente ver como era a embalagem e tal. E ali, eu falei, poxa vida, eu vou continuar vendendo os ovos e tal, e vamos ver como desembola. Aí, eu lembro que eu estava com meu esposo e a administradora ligou. Olha, Adriane, eu não sei por quê, mas a dona Ana, ela quer alugar a loja para vocês. E tinham 7 pessoas. E aí eu falei, tá bom. Aí a gente foi conversar com a dona Ana de novo. Eu falei, dona Ana, eu não tenho os 15 mil. Ela falou, Adriane, vai lá, eu vou fazer por 10 mil pra você. O valor da luva. E aí eu falei assim pro meu esposo, vamos. Aí ele falou, vamos. Só que a gente não tinha o valor. Detalhe, a gente só tinha o dinheiro para comprar os equipamentos, para montar as coisas. E não tinha, porque era o acerto dele, né? Então, e agora? Não, a gente foi. E quando a gente chegou lá, a moça da administradora falou assim, olha, ela gosta mesmo de vocês. Aí a gente falou, por quê? Ela falou, dá uma olhada na última cláusula. Aí quando a gente olhou, estava escrito que ela estava retirando todo e qualquer valor cobrado. Nossa. E aí ela falou assim, mas não é só isso. Você sabia que a semana passada veio aqui um rapaz, ofereceu para ela 25 mil por aquele lugar. E ela não aceitou? Aí eu falei, sério? Ela falou, sério, ele ia montar uma loja de sorvete. Eu falei, caramba. E a gente conseguiu, meu marido, a gente olhava um pro outro, assim, ele sempre me apoiou muito, o Renato, ele é uma bênção na minha vida. Ele deixou o que ele fazia para me apoiar e eu sou muito grata a Deus pela vida dele. E ali a gente foi embora e depois se confirmou. A gente estava com a loja aberta já. Chegou um rapaz e falou assim, você sabia que essa loja ia ser minha? Aí eu falei assim, como assim? Ele falou, eu ia abrir uma loja de sorvete aqui. Aí eu falei, caramba, era verdade mesmo. É você que queria pagar. E ele ia pagar e ela não aceitou. Então, assim, eu falo que quando você crê, você confia, você entrega, realmente o Senhor, ele faz infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. É por isso que tem os versículos nas lojas, porque realmente todos eles têm uma experiência realmente viva do que aconteceu na Espaço Mineiro. Ela é um milagre de Deus. E enquanto Deus não falar assim, olha, eu vou continuar realmente fazendo tudo com muito, muito amor e carinho para os meus clientes. E, sabe, cada produto que a gente faz, a gente ora, a gente consagra ele a Deus, consagra os nossos clientes. E tem uma coisa que eu sempre falo para as minhas colaboradoras. Quando vocês fazem algo, né, vocês precisam fazer com amor, com carinho. Porque quando o cliente come, ele sente aquilo, sabe? E os nossos clientes Espaço Mineiro, eles são clientes especiais, porque eles são dados por Deus. Eu falo que Deus é quem abre e quem fecha as portas dela todos os dias. Eu sou muito grata. Nossa, que maravilhoso. Que testemunho, literalmente, você deu aqui pra gente. Você fala com muito orgulho da sua família, do seu marido. Sim. Né? Aliás, essa mulher aqui, ó, andando na rua vendendo trufas, grávida, sol, Sim. Chuva, nessa correria, e graças a Deus, Teve uma bom vez... divino Deus, conseguiu um espaço tão bacana lá no Gonzaga e começou tudo, né? Teve uma vez que eu lembro, eu estava com 9 meses, né, do meu filho, e eu vendi uma média de 200 trufas por dia. Então, assim, era uma quantidade grande, era pesado para andar na rua, né? Aí eu subi as escadas, eu estava em um salão que eu vendia. E o rapaz falou, não, você está proibida, você não vai entrar aqui mais, porque você vai ganhar esse menino na escada. Eu falei, eu não vou ganhar na escada. Então, assim, eu falo que para todas as pessoas, quando elas têm meta, as coisas acontecem. Quando a gente faz com amor e carinho, as coisas acontecem na nossa vida. Muito bem, a gente falou de coisas doces, mas o carro-chefe do Espaço Mineiro é o pão de queijo. E você está me contando aqui nos bastidores que para fazer esse pão de queijo foi um parto, literalmente. Foi um parto. Então, realmente, o nosso carro-chefe hoje no Espaço Mineiro são os nossos pães de queijos. A gente tem, na verdade, hoje a gente tem mais de 75 produtos próprios no nosso cardápio Espaço Mineiro.
Aqui fica bem pouco nas vitrines, porque Certo. a maioria é preparado na cozinha, né? Ali Aham. na hora de servir e tal. Mas hoje a gente tem uma variedade muito grande. Tem pão de queijo doce, pão de queijo salgado, pão de queijo com carne, com frango, com pernil. Então, assim, é uma variedade muito grande. E pão de queijo, na verdade, né, como você falou aí, foi um parto. Por quê? Porque quando a gente pegou ali a loja para abrir, eu pensei, se eu colocar só trufas, que era o que eu era conhecida em Santos, nas ruas, não vai conseguir pagar o aluguel, talvez, e trazer uma renda maior, né? Então eu pensei, o que colocar? Então a gente resolveu colocar o café. Na época a gente pensou em crepe, depois a gente falou, não, crepe não, vamos colocar pão de queijo. Então pegávamos em Minas, né, em Belo Horizonte, com uma pessoa lá, mas começou a ficar inviável pelo preço, que era muito caro, e o transporte, e às vezes a gente ia buscar e ele não tinha, e eu comecei a ficar na mão. E aí ali eu comecei a fazer. Só que pão de queijo, apesar de eu amar cozinhar, era uma coisa que eu não fazia. Eu fazia biscoito frito, biscoito assado, tudo, mas pão de queijo eu nunca tinha Biscoito feito. de polvilho, De é isso? polvilho, ai. Polvilho, Esse mesmo. Gosta? Maravilhoso. É bom demais, né? Oh, sensacional. Então, e o pão de queijo em si eu nunca tinha tentado fazer. E eu comecei a fazer, mas eu comia e falava, ainda não é o que eu quero. Eu lembro que eu fiz mais de 20 vezes o pão de queijo. E ficava bom, eu dava para meus clientes provar na loja, eles falavam, não, tá gostoso. Eu falei, mas não é isso, Senhor, não é. E um dia eu orei de noite, e eu comecei a orar, falei, Senhor, abençoa minhas mãos, para que quando eu fizer, eu consiga encontrar um sabor além do que eu espero. E eu dormi. No outro dia, todos os dias eu tentava uma massa, porque estava faltando na loja. E aí eu dormi, e no outro dia, quando eu fui fazer, eu ali pus a mão na massa, aí me recordou, eu tive um sonho. E nesse sonho, Deus me falava exatamente. Eu comecei a lembrar, eu ia colocando as coisas e lembrando. A quantidade, como enrolar, como fazer para ele ter essa casquinha, esse jeito bonito dele. Você vê que ele não é um pão de queijo que desmorona, né? Isso. Ele é sempre firme. Então, tudo isso o Senhor me deu em sonho. Por isso que eu falo que quando os nossos clientes, eles comem os nossos produtos, eles são abençoados. Porque realmente é um produto que foi dado para mim por Deus e eu sou muito grata a isso. Aliás, eu quero ser abençoado por um pão de queijo desse, que olha, tá lindíssimo, pessoal. E ó, uma variedade, viu? Ó, pão de queijo com hambúrguer, tem pão de queijo com doce de leite, tem pão de queijo com bacon ali, tem pão de queijo no formato de sanduíche aqui, com pernil. Ai, meu Deus do céu, tem trufa. Ó, vou fazer o seguinte, eu vou fazer um breve intervalo e depois do break nós vamos montar algum desses pão de queijo aqui e eu vou experimentar, vou dar uma de Ana Maria Braga. Aliás, antes de ir pro intervalo, eu vou pegar até uma trufinha aqui, que eu falei, ó, nunca comi uma trufa de limão. Então, opa, ó, vou fazer o seguinte, eu vou pro intervalo, mas eu tenho que apreciar essa trufa de limão que eu nunca comi. Então, dessa vez vai, viu? Dessa vez vai, porque agora vai. a última só a equipe de produção sabe o que aconteceu. Vamos lá. Bom? Meu Deus, isso aqui é divino. A casquinha fininha, né? Que sensação maravilhosa. Que bom. É aquele doce com aquele cítrico. É Maravilhoso. tudo com produto natural. Divino. Gente, eu vou ter que comer mais uma. Eu sei que regra de TV não pode isso, mas eu vou ter que comer outra aqui, ó. Maravilhoso. Que bom que você gostou. Eu vou fazer um break. Daqui a pouquinho eu vou apreciar mais dessas lindezas dessa mesa. Bate-papo com Dantas volta em instantes. Até já. Bate-papo com Dantas. Oferecimento Kizara Móveis. Realizando sonhos. Muito bem, pessoal, de volta com Bate-Papo com Dantas, hoje diretamente do Espaço Mineiro, aqui no centro de Santos, na loja que fica aqui na Amador Bueno, entre a João Pessoa e a Avenida São Francisco. Estou ao lado de Edriane Gomes Guzmão Kititi, que é responsável por esse espaço tão gostoso. Aliás, são 5 lojas aqui na cidade de Santos, né? Espaço Mineiro que, ó, faz um sucesso. Muito bem, eu terminei o primeiro bloco falando de trufas. Comi uma de maracujá, comi uma de limão. No intervalo, comi uma de banana, que também é um espetáculo.
E agora, eu quero que você apresente também os outros produtos. Você falou que começou tudo com a trufa, depois partiu para o pão de queijo, mas você tem outros produtos aqui, né? Sim, Dantas, tem sim. Nós temos no nosso cardápio hoje, Espaço Mineiro, mais de 75 itens. 75 itens? Todos produzidos por nós. Nossa! Né? Desde, por exemplo, ali nós temos o pão de queijo colonial. É um pão de queijo com um hambúrguer artesanal feito por nós, com um queijo que é feito especialmente para o Espaço Mineiro, rúcula, tomate seco, bacon e um molho de salsa, que também é produzido por nós. Ele é um pão de queijo um pouco mais maturado, quando você morde ele é mais crocante. Tem os pães de queijo recheado com Nutella, com goiabada, que é o Romeu e Julieta, aqui com linguiça artesanal, que também é produzida por nós, queijo e molho de salsa. Aí tem uma variedade bem grande de bolo, ali tem um bolo cuca, que é um bolo com doce de leite e banana. Doce de leite e banana? Isso. Aqui eu tenho as empadas, abobrinha, berinjela, frango, alho poró. Então tem uma variedade bem grande de empadas também. Na verdade, além do pão de queijo hoje, esse aqui concorre com ele. Ah, é um concorrente do pão de queijo? É um concorrente do meu pão de queijo, são as empadas. Assim, a gente vende muito bem, mais de 30 mil unidades por mês de empada. Então, assim, é um produto que vende bastante. Aqui eu tenho um biscoito, parece pão de queijo, mas não é, outro sabor, recheado com pernil, rúcula e queijo. E também nós temos outros tipos de bolo, como bolo gelado, bolos recheados com maracujá, bolo recheado com ninho, com morango. É que a maioria dos nossos produtos, eles são produzidos ali praticamente na hora de servir, finalizados na hora de servir para o nosso cliente. Há variedade de sucos naturais, chocolate quente, doce de leite quente, que é um produto nosso também, doce de leite gelado, cappuccinos, tem milkshakes, tem muita coisa. Além do nosso alfajor, ó. Esse aqui também maravilhosa. Era um produto que eu vendia muito na rua, ele fazia parzinho com as trufas. Eu vendia o alfajor de doce de leite de chocolate e hoje é um dos produtos que também tem na Espaço Mineiro aqui. Também tem os nossos biscoitos artesanais, são biscoitos amanteigados com chocolate. Aí linda também a embalagem. Quem desenvolveu essas embalagens? Eu. Você também? Essas daqui, sim. Aí a gente também tem os casadinhos. Isso aqui, gente, vende muito. Os clientes são apaixonados com isso aqui. Eu vendo mais de 350 unidades por semana. Mais de 350? Desse biscoitinho aqui. Tem de doce de leite e de goiabada. Esse aqui é o biscoito campeão de venda da Espaço Mineiro. Por semana, vende bastante. E olha, tem uma infinidade. Quer provar? Empada de abobrinha? Não tenho Já dúvida comeu? disso. Maravilhosa, tá linda. Mais um pedacinho. Olha só. Olha o detalhe, olha o detalhe, olha o detalhe. Vamos lá. Espetacular. Bom, gostou da massa? Fininha, gostosa. Um recheio assim, preenche assim. Parece que preenche a boca assim. Uma explosão de sabor. Que bom, fico muito feliz. Essa aqui é de? Berinjela. Berinjela. Vamos usar berinjela. Peguei uns sabores diferentes, como você disse, né? Geralmente você encontra por aí. Exato, porque geralmente a gente encontra frango. O frango é muito tradicional, né? Então vamos pegar sabores bem diferentes. Vamos ver aqui. Muito bom também. Espetacular, mais uma vez ao quadrado. Que bom, fico muito feliz. Que demais, Adriane, maravilhoso. Tudo criação sua. Sim, todos os produtos da Espaço Mineiro. Maravilhoso. 1 a 1. Adriane, 5 lojas aqui em Santos, você pensa em expandir o Espaço Mineiro para outras cidades, para as outras regiões? Você de Minas, pensa voltar a Minas e botar lojas lá também? Sim, a gente pensa assim. É um dos meus sonhos, é que ela seja conhecida no Brasil inteiro e até mundialmente. Esse é um dos meus sonhos. Né? E a gente hoje tem procurado crescer, mas de uma maneira com uma estrutura melhor. Né? Por exemplo, esses dias, há uns 15 dias atrás, teve um cliente que mandou uma mensagem no Instagram, lá de Londres, falando que queria os nossos produtos, se a gente podia mandar ou se podia abrir uma filial lá. E também tivemos um da Carolina do Norte. Estados Unidos. Sim. E também tivemos um do Chile.
Então, assim, já tem algumas pessoas que eu acho que visitam Santos e depois eles nos procuram, sabe? Então, é um sonho. Brasília também. Brasília. Sábado teve uma pessoa que entrou em contato com a gente. Então, a gente tem realmente um sonho de fazê-la crescer. Mas eu creio que é tudo no tempo certo, né? Para que cresça com qualidade, que é o que a gente mais preza na Espaço Mineiro. Manter a qualidade de produto, como é feito, né, o carinho que é produzido. Então, a gente faz muita questão de tudo isso. Mas é sim um desejo nosso crescer, expandir e levar um pouco dessa bênção que Deus nos deu para esse mundo afora. Adriane, em todo momento você fala muito em Deus. Sim. Muito na fé. Eu queria saber como é que você conheceu esse Deus, essa fé. De onde veio? Eu conheci esse Deus quando eu tinha 12 anos de idade. 12 anos. Sim. E eu sou muito grata a Deus. Na verdade, eu sou filha adotiva, de parte de pai e mãe. Eu fui doada quando eu tinha 11 meses e eu ainda não tinha nem registro de vida. E por isso eu acho que eu sou tão grata a Deus. Porque quando eu fui adotada, eu fiquei 75 dias internada. Então eu estava prestes realmente a morrer e o médico falou, você precisa trazer o registro de vida, senão ela vai ser enterrada como indigente. Eu tive uma infecção hospitalar muito forte e um princípio, né? Meu sangue começou a virar água. Então, assim, uma anemia muito, muito profunda e já não achava veia, não tinha como fazer transfusão nem nada. E ali eu vi um milagre. Deus, quando a minha mãe conta que caiu todo o cabelo, a pele soltava do corpo, quando não podia pegar, mas um dia ela insistiu e a enfermeira colocou no colo, quando tirou ficou a pele em cima do lençol. Então, desde que eu ouço a minha história, e eu sinto esse amor de Deus por mim. Eu sinto como se Ele me carregasse no colo o tempo todo. E eu amo demais, meu Deus. É uma comunhão que eu tenho com Ele e que eu sinto, assim, a presença dele na minha vida. Não se trata de religião, de nada disso. Mas se trata de uma comunhão íntima entre você e Deus. E você sentir a presença dele verdadeiramente na sua vida. Então, eu conheci Ele mesmo quando eu tinha 12 anos de idade. Mas eu sempre senti o amor e o carinho de Deus por mim. Que história, pessoal. Que história maravilhosa, que história bonita. Que luta, que batalha. E hoje, recebendo frutos e distribuindo frutos com produtos maravilhosos do Espaço Mineiro. E objetivos, além do plano de expansão, quais são as outras metas que você tem para esse ano? Então, Acabou de começar, né? Sim, então, a gente agora está indo a gente está expandindo para o infoproduto, né? Eu vou começar eu vejo que eu preciso abençoar pessoas, porque Deus me abençoou. Então, a gente vai começar, está começando agora, já lançamos o primeiro curso, e do infoproduto e também da representação. A gente vai começar, por isso ainda a gente não tem certeza se a maneira certa de crescer é com franquias, né? A gente está pedindo a Deus uma direção e orando sobre isso, mas a representação ela já vai começar. Então, assim, nós vamos começar a subir para São Paulo, por aí afora, e representar esse produto tão especial que Deus nos deu. Maravilha. Agora tem uma curiosidade, que é a montagem desses sanduíches barra pão de queijo. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer então a montagem de dois, um doce e um salgado. Vamos fazer a montagem então? Vamos lá. Vamos lá, nós vamos montar um pão de queijo que foi lançado recentemente. Então agora você vai provar para mim falar o que acha. Também. Esse é o nosso pão de queijo. Certo. Parti. Já lavei a mão, tá? Claro. E já passei cheirinho um álcool, maravilhoso. viu? Cheirinho maravilhoso. Tô sentindo daqui, ó. Abriu, ó. Ó o cheiro que vem aqui, ó. Olha só. Ele tem tanto queijo. Esse pão de queijo ele é bem diferente. Ó, a gente vai colocar aqui. Filézinho de frango. Esse aqui é um filé de frango, tá? Vocês fritam na hora também, tudo. Aqui é tudo preparado. Ó. Queijo. Queijo. Esse é um queijo canastra, é isso? É um queijo especial, é feito para Espaço Mineiro. Tá? Ele não é uma mussarela, ele é um queijo que vem da Serra da Canastra. Ele é um queijo especial, ele tem uma mistura de canastra bem legal. Isso é uma rúcula, é isso? Isso, rúcula. E esse daqui é um molho que a gente faz, que é um ketchup de goiabada. Ketchup de goiabada? Ele é um molho agridoce. Ó, vamos ver o que você vai achar. Prontinho. Ai, 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 ui, ui. Então, vamos ao ataque, pessoal. Atenção, você de casa que acompanha o Bate-Papo com Dantas.
de comecinho de noite, tá com fome? Então, ó, venha matar sua fome no Espaço Mineiro. Vou comer esse pão de queijo bem diferente, um sotaque mineiro. Vamos lá. Que ketchup é esse? Bom? Maravilhoso. Que bom. Como que você gostou? Meu, divino, é muito diferente. É diferente, né? É um Tem uma agridoce. quebra, olha, fenomenal. Que bom que você gostou. Fico feliz. Maravilhoso, maravilhoso. Agora eu não poderia encerrar essa noite sem comer um pão de queijo, mas doce, completamente doce. Como Então, seria bora isso lá. aí? Doce, Vamos- bem doce, bem mineiro? É doce Bem de doce. leite, uai. É um doce de leite, com certeza. Então vamos lá, gente, olha. Vou deixar pra vocês aqui. Pão de queijo com doce de leite. Parte. Ai, até doce de leite, meu Deus do céu, olha isso. Pra você. Tchananã, e pra fechar essa noite, nada melhor do que uma sobremesa, um pão de queijo com doce de leite. Então é. Meu Deus do céu. Bom. Só não passo por baixo dessa mesa, fazer que nem a Ana Maria Braga, porque eu tô sem espaço e eu preciso comer isso aqui, gente. Então, Liane, quero agradecer demais a sua participação no Bate-Papo com Dantas, você ter aberto o seu espaço, o Espaço Mineiro, em uma das 5 lojas aqui em Santos, essa aqui no centro da cidade. Sim. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela sua trajetória de vida, de muita batalha, de muita dor e de muita fé. Amém. Eu fico muito feliz, estou muito grata também de poder estar com você aqui. E muito bom. Que Deus abençoe você. E Amém. todos vocês também. É isso. Gente, desta forma a gente encerra o Bate-Papo com Dantas de hoje e voltamos semana que vem. Grande abraço. Até mais. Bate-Papo com Dantas. Oferecimento Kizara Móveis. Realizando sonhos.